Vamos iniciar então hoje. O Sérgio vai apresentar o caso clínico, que será debatido pelo companheiro grande amigo Gustavo Campanella, em que nós vamos dar continuidade a esse trabalho do Pensar Mineiro. Então, eu gostaria então de chamar o Sérgio para iniciar a apresentação do caso clínico de hoje. Obrigado. O Ricardo, grande amigo que me ligou há 3 semanas atrás e falou assim: preciso de você mais uma vez, traga um caso clínico para o Pensar Mineiro. E amigo que é do Gustavo, falou: o Gustavo vai debater. Enfim, nós saímos revendo alguns casos, mas curiosamente nós observamos que um caso extremamente interessante, pelo menos para nós julgamos assim, recente, caiu no nosso colo agora em julho, e é o caso que nós trouxemos, expusemos para o Gustavo, mas como a primeira médica que o atendeu, a nossa residente R2, a Flora, eu pedi a Flora para que apresentasse o caso para vocês. Bom dia, eu sou a Flora, sou residente, como o Sérgio já apresentou, e vou falar do Pensar Mineiro, o caso dessa semana. O paciente que a gente atendeu é uma paciente feminina, 30 anos, costureira, natural e procedente de Divinópolis, e veio encaminhada para a gente com um encaminhamento com seguidos deles: função renal importante. Na queixa principal dela, na primeira consulta, ela tinha apenas queixas inespecíficas: astenia, hiporexia e emagrecimento. E aí eu coloquei dessa forma, fugindo um pouco na anamnese usual da gente, para a gente ter só uma sequência cronológica de como aconteceram as coisas com essa paciente. Ela teve uma infância aparentemente rígida, tinha episódio de amigdalite na infância, e refere um episódio de hiperalção aos 16 anos, e segundo ela foi tratada durante 2 meses com antipertensivos, com melhora espontânea, e parou de usar medicação. E tem também um relato de que há 4 anos teve dor em ombro e foi o ombro direito. E nessa época, indicado fator reumatismo, um fator reumatóide positivo para essa paciente. Há cerca de 1 ano, tudo começou, a sintomatologia mais importante começou há 1 ano, quando essa paciente começou com um quadro de hiporexia, náuseas, vômitos, e esses sintomas inespecíficos evoluíram posteriormente com um quadro ictérico. Apresentava um emagrecimento importante, mais ou menos 20 quilos em 6 meses, segundo o relato da paciente. E uma irregularidade. Nessa época, ela estava sendo acompanhada por clínico geral, e que já estava avaliando essa paciente já há algum tempo. Como essa paciente começou a apresentar um quadro ictérico, ela foi encaminhada para um gastroenterologista em agosto de 2009, por causa de elevação de transaminases hepáticas, trombocitose, hiperbilirrubinemia, as forças de bilirrubina direta. E aí que começaram a investigar. Nessa época, os gastroenterologistas começaram a pesquisar, fizeram sorologias para hepatite viral e todas vieram negativas. Ela foi inicialmente já instituído o tratamento com sintomático, repouso, e a paciente não teve uma melhora do quadro, persistia com elevação importante de transaminase, hiperbilirrubinemia, o quadro estava, o quadro geral bem comprometido, e fizeram uma extensa propedêutica, e aí fizeram um diagnóstico, na verdade por exclusão, porque não acharam nada mais que pudesse sugerir. Começaram a tratá-la como uma paciente portadora de hepatite autoimune. Iniciaram a azathioprina em fevereiro deste ano, e que ficou um tratamento durante 2 meses, mas aí eles viram que não teve muito efeito. Nessa época, que os gastos já tinham uma disfunção renal importante, e motivo pelo qual ela foi encaminhada para a nefrologia com a primeira consulta em julho deste ano, no final de julho deste ano, 2 meses atrás, né? Então, essa paciente tem uma história interessante, porque ela veio na primeira consulta e ela relata dela que tinha
hemodiálise, que era transplantado, e quando eu fui pesquisar, inclusive porque um dos tios dela era nosso paciente lá na hemodiálise, eu descobri que a família inteira tem doença renal policística. Um tio, a família inteira não, né? Tem avô falecido por nefropatia, provavelmente por isso, 2 tios em HD com doença renal policística e um tio que já é transplantado aqui em Belo Horizonte. Um pai falecido por IAM, ela não sabe, não soube falar a idade, e mãe com história de reumatismo e hipertensão. Não fumava, megatabagismo e tinha. No exame físico, o que chamava atenção era o estado um pouco comprometido, a paciente hipocorada, bem hipocorada, com pele com aspecto descamativo, ressecado, não tinha linfodenpatia palpável, níveis pressóricos normais, frequência cardíaca, respiratória normais, sem outras alterações do exame físico. Não tinha derretimento inferior ao fluxo cardíaco e respiratório normais também. O que aconteceu? Aí, a paciente chegou para a primeira vez, com esses exames daqui para cá, a primeira consulta. Então, o que eu vi de cara é que ela tinha uma anemia importante, uma disfunção renal importante e algumas alterações de transaminases e amilase. O que eu fiz? Corri e pedi para ela que buscasse todos os exames que ela tinha na vida e trouxesse para mim. Então, na primeira vez, a primeira impressão que a gente tinha é que é um paciente portador de uma disfunção renal a esclarecer. E, aparentemente, foi isso que a gente ficou mais preocupado nesse quadro. Mas aí, o que eu vi? Que quando a paciente, desde 2007, ela já tinha uma tendência a uma anemia, a função renal dela nessa época era normal, e foi em 2007 que ela foi a primeira vez com sintomas, alguns sintomas específicos, hipoxia, umas febres, e que diagnosticaram, aqui não está esse exame, mas diagnosticaram aquele reumatismo que eu falei lá atrás, fator reumatóide positivo, né? O fator reumatóide positivo. E ela veio acompanhando, e aí ela começou, mais ou menos, em julho, naquela época, um quadro ictérico, com elevação importante de transaminases, uma piora da anemia, e aí a gente foi observando a piora da função renal. Importante também nessa paciente. E nessa época, eles tentaram tratamento sintomático, foi a época que fizeram sorologias para hepatite virais, fizeram pesquisa inclusive de hepatite autoimune. E essa paciente, nesse dia, mais ou menos em fevereiro de 2011, que foi iniciada a azathioprina, porque eles já não tinham descoberto o que ela tinha e tentaram, por exclusão, um tratamento como se fosse uma hepatite autoimune. Não resolveu muita coisa, porque as transaminases já vinham caindo, mesmo que discretamente, independente da azathioprina. E aí, eles, nessa época, o gastro viu que ela tinha uma creatinina já bastante alterada e que foi, então, que pediu para que ela fosse à nefrologia. Bom, aí também busquei exames antigos dela. Ela tinha sempre análise, exame de urina, sempre com um pH em torno de 7, 7,2, 7,5, com traços de proteína e hematura bem discreta. E aí, só que todos esses exames eram os que ela tinha antes e não tinha um sedimento bom. Quando ela veio a primeira vez com a gente solicitou novos exames com um sedimento que a gente viu que era um sedimento mais inocente, assim, não tinha cantócitos, não tinha codócitos, mas mantinha o mesmo padrão, traço de proteína, uma hematura bem discreta. Uma proteína inferida de 1,6 gramas, e ela vinha ela já veio com a gente com muitos exames, ela já veio com um ultrassom que não mostrava alteração nenhuma, ultrassom inclusive abdominal, sem hepatomegalia, sem esplenomegalia. Eu só anotei a parte renal, não tinha nenhuma alteração renal, e só um exame muito antigo com litise renal. Eu já não tinha mais. Aí chama atenção, a gente solicitou, a gente que solicitou, a dosimetria venosa, que viu um pH de 7,27, bicarbonato de 19,2 e um beta-excesso de 6,9. Não tinha alterações importantes no perfil lipídico, uma globulina aumentada, e na eletroforese ela já tinha aumento policonal da hemoglobulina,
DLH aumentado, e todos esses exames que vocês vão ver, e muito do que eu vou mostrar, essa paciente já portava na primeira consulta. Sorologias todas virais negativas, fator reumatoide, esse é aquele que eu falei, lá de 2009, já positivo, em 2010 continuava positivo. FAM negativo naquela época, em 2009, e depois bem positivo já em 2010. Chama atenção por reagente antimitocôndrio negativo. Que mais? E crioglobulina, ANCA, LKM1, que para pesquisa de hepatite autoimune também, e antimusculis, tudo negativo. Bom, aí, a gente, primeira coisa que a gente queria descobrir é por que essa menina, essa paciente, tinha uma disfunção renal tão importante, já chegou para a gente desse jeito. E a gente levantou algumas hipóteses, que vão ser as hipóteses que a gente levantou inicialmente: uma esclerose sistêmica, lúpus eritematoso sistêmico, que a gente não pode excluir de jeito nenhum, síndrome de Sjögren, granulomatose de Wegener e síndrome paraneoplásica. Eu vou chamar o doutor Gustavo. Bom dia. Eu queria dizer que, com muito prazer, eu aceitei o convite do Ricardo, discutir o caso do Sérgio, sabendo que seria um caso difícil, um caso complexo, bem estudado. Eu conheço a equipe dele, conheço a estrutura que ele dá de Divinópolis, conheço a cidade de Divinópolis, sei do potencial que a cidade tem. Então, vindo de Divinópolis, da sua equipe, com certeza é caso difícil. Mas a medicina não é fácil, né, gente? A gente fala lá no nosso programa, lá, os caros residentes, a nossa equipe. A medicina não é fácil. Você está em atividade, você tem um compromisso com todos de estar estudando, de estar atualizando. Não tem jeito, é um compromisso que a gente tem do dia a dia. Todo dia você tem que arrumar uma horinha lá, mesmo que trabalhou demais, atendeu o consultório demais, você tem que dar uma lida para você não perder o ritmo. Porque se perder o ritmo, a hora que o Ricardo vier te fazer um convite, você vai arrumar uma desculpa, não posso, então, porque é difícil respeitar. Então a gente precisa ter essa preocupação de estar sempre buscando a literatura para a gente não perder o ritmo, e nós temos um compromisso com os nossos residentes, mas em primeiro lugar com os nossos pacientes. Um serviço igual o nosso, na Santa Casa, um serviço igual o Sérgio, na Divinópolis, quem faz preceptoria tem que ter o compromisso de estudar muito, porque senão vai comer gato por lebre, vai passar batido, não vai fazer diagnóstico. Né? Porque a medicina é muito difícil. Eu desafio uma outra área que tenha a complexidade, o requerimento de estudo igual a medicina. Eu acho a medicina muito difícil. Então nós estamos aqui com um caso difícil, que eu vou apresentar para vocês como é que eu vi esse caso. Né? Eu passei um e-mail para o Sérgio, pedi Sérgio, eu gostaria de saber só a data dessa proteinúria aqui e se tem mais alguma gasometria. Não pedi mais nada. Do jeito que o caso veio, eu dei uma lida e eu entendi da seguinte maneira. Então, resumidamente, é uma paciente feminina de 30 anos, há 4 anos apresentou-se com artrite e fator inflamatório positivo, há cerca de 18 meses, detecção de disfunção excretora renal, grau moderado e progressiva, e com sedimento urinário brando, uma urina com baixa densidade, um pH inapropriadamente elevado e presença de discreta proteína. Hipocalemia, só vi um potássio, o potássio estava baixo naquele curso, então eu entendi que era uma tendência à hipocalemia, uma acidose metabólica aparentemente seria no gap. Há cerca de 1 ano, amenorreia, sintomas gastrointestinais e tendência com padrão colestático e elevações importantes de enzimas hepáticas. Anemia com trombocitose e um pico policlonal em gama, mostrando que tem componente hematológico. A doença consultiva, com importante emagrecimento, mas ausência de rash, febre, alopécia ou mucosite. Sorologia viral negativos.
hepatotróficos primários, todos negativos. RNI não se alterou, a albumina séria estava normal. A taxa de hemossedimentação, PCR, fator reumatóide, sempre positivos, e muito positivos, marcando o processo inflamatório. O perfil de autoanticorpos sugestivo de uma condição autoimune. Eu tinha FAM, o FAM em pelo menos um momento bastante positivo, titulação bastante alta. O antígeno A da síndrome de Sjögren positivo, também nesse compor, em pelo menos um momento. O anti-DNA negativo e o complemento na faixa normal. Aparentemente uma doença que não estava consumindo complemento. Isso aqui foi mostrado. O seguinte, é que, volta naquele ali só para, olha aqui, a disfunção renal ela é muito precoce. Aqui, ó, 0,9 para essa paciente provavelmente já era uma disfunção renal. Se você aplicar aí qualquer daquelas equações, vai dar rebaixado. E aqui, em janeiro de 2010, é uma disfunção renal já importante. E que não, aparentemente não teve uma expressão clínica evidente, ou pelo menos exuberante. Então a disfunção renal ela cursou aqui com alguns anos. Tinha essa história familiar importante para a doença policística. O exame físico, a paciente estava quitérica, não havia hipertensão, ela estava emagrecida, parte de uma doença consultiva. Ultrassom sem anormalidades, não havia relato de nefrose ou cistos, e aparentemente a ecogenicidade e o tamanho estavam normais. O FAN tinha uma titulação muito alta, em pelo menos um momento, depois tem outro momento que o FAN já não se expressa positivo. O anti-DNA é negativo, o anti-RO ele é positivo em um momento, o anti-LA é negativo, o fator reumatóide é sempre positivo, em título bastante elevado, e os anticorpos antimusculinos, antimitocôndria é negativo. Aqui, toda a serologia negativa, né, já foi bem demonstrado. Eu coloquei algumas questões. Eu não vi marcador para HIV, eu não vi dosagem de C4. Pesquisa de CRIO, agora eu vi, você mostrou aqui, eu vi que tinha CRIO negativo. Eu vi, se tinha outras análises de calemia, mas eu só vi uma, e novas gasometrias, só tinha uma também. Então aqui o sedimento urinário, os exames de urina, desde 2009, sempre isso, pH elevado. pH elevado, e uma gasometria mostrando bicarbonato menor que 20. Então, o pH urinário está inapropriadamente elevado. O dipstick expressa pouca coisa. Então, o sedimento é brando, há uma hipostenúria, o pH elevado e uma discreta proteinúria. Então, a primeira coisa que eu tinha que pensar que eu estaria diante de uma doença inflamatória, autoimune, com evolução crônica e envolvimento concomitante multissistêmico, acometendo uma paciente feminina jovem. Então, com certeza, da doença autoimune e é multissistêmica. A sorologia viral, os hepatotróficos negativos, padrão de expressão de autoanticorpos bastante específico, e outros fatos importantes, o fator reumatóide, importante elevação, marcadores de inflamação, anemia, plaquetose, pico policlonal em gama. Então, órgãos e sistemas diretamente envolvidos. A gente tinha evidência que articular estava envolvido, renal estava envolvido, hepático estava envolvido, hematológico estava envolvido, e a doença era consultiva. O acometimento renal, ele tinha característica de ser lento e progressivo, a queda da função renal excretora moderada já no diagnóstico, e tinha tendência progressiva, o sedimento urinário era brando, a proteinúria era leve tendência litiásica, o ultrassom relatava uma litíase urinária, comprometimento da capacidade de concentrar e acidificar a urina, pH inapropriadamente elevado, sinalizando uma acidose tubular do tipo 1 e uma densidade urinária baixa. Então, se eu compartimentalizar a lesão, eu vou ver que eu estou diante função renal
muito comprometida, moderada para importante, mínima proteinúria, sedimento brando, eu já aponto lá para uma lesão não é glomerular. Primordialmente, ela não é glomerular. Essa lesão acometeu primordialmente algo que não seja glomérulo. Então sobra túbulo, interstício e vaso. Simultaneamente, há uma acidose metabólica, há uma hipocalemia, há uma densidade urinária baixa e o pH elevado inapropriadamente. Tem disfunção de duto coletor. Então, o acometimento renal é uma lesão predominantemente do compartimento tubo-intersticial, entra no capítulo das nefrites tubo-intersticiais crônicas de natureza autoimune. E aqui eu já restringi bastante para onde eu vou buscar. O acometimento hepático. O padrão é colestático crônico, há elevação de enzimas, albumina e RNI são preservados. Aparentemente houve uma resposta à azotiopina, porque o processo não progrediu, eu não vi ao longo dessa evolução para cirrose, hipertensão portal, hemorragia digestiva. A viremia é negativa para os hepatotróficos primários. Hematológicos, tinha envolvimento hematológico, havia uma hipergamaglobulinemia, que é uma manifestação de desregulação de célula B, e outras. A gente pode inferir que havia imunocomplexo circulante, alterações de subpopulações de célula B periférica e plaquetose. Estreitando o espectro de possibilidade diagnóstica, nós estamos diante de uma doença crônica autoimune, padrão sorológico com FAM, anti-RO, fator reumatoides, baixo consumo de complemento, o acometimento primordial é o compartimento tubo-intersticial renal, e tem acidose tubular renal distal, tipo 1, e ela não é hipercalêmica. Além disso, há uma associação com artrite, com hepatite colestática, com plaquetose, com pico policlonal e gama, e não há envolvimento de pele, boca, pelos e unhas. Portanto, a paciente é feminina, adulto jovem, com doença crônica de natureza autoimune, consultiva, envolvendo hematológico leve, rim, articulações e fígado, o envolvimento é uma nefrite tubo-intersticial crônica, com acidose tubular renal distal, o fígado tem um padrão colestático e um padrão de imunidade que já me encaminha para doenças específicas autoimunes. A nefrite lúpica tem que ser pensada pelos dados demográficos. A lesão é mediada por imunocomplexo, tem mecanismo celular associado. A presença de ampla faixa de anticorpo, o mais terrível deles é o anti-DNA. A deposição de imunocomplexo pode ocorrer no glomérulo ou fora do glomérulo. O comum é ter deposição compartilhada entre os compartimentos, glomérulo e fora do glomérulo. Principalmente no estágio 4. Entretanto, deposição predominante ou isoladamente em compartimento tubo-intersticial, com intensa inflamação do compartimento tubo-intersticial, não é comum no lúpus. Na nossa casa, a gente vai fazer as discussões de caso. Pegou o glomérulo tubo-interstício, o lúpus aparece, pula na frente com uma forte hipótese. De uma maneira geral, quando os dois compartimentos estão envolvidos, ou seja, tem evidência tem lesão em compartimento glomerular, tem lesão em compartimento tubo-intersticial, qual que domina a cena? É o glomérulo. O glomérulo, de uma maneira geral, domina a cena clínica. A expressão fenótipa é predominada pela disfunção glomerular. Então, enfraquece lúpus. O intenso acometimento renal, com evolução clínica silenciosa, não é habitual. A lesão isolada, predominante de tubo e interstício, ausência de consumo de complemento sério, padrão de autoanticorpos presentes, não é o habitual do lúpus, o anti-DNA negativo, ausência de outros comemorativos clínicos, acidose tubular sem hipercalemia e o tipo específico de autoimunidade associada, ou seja, essa
doença autoimune que foi adicionada ao quadro de origem hepática, não é. No lúpus, onde ela se instala com mais frequência. Padrão de imunidade. Jogrensen Sica. Cirrose biliar primária. O acometimento hepático autoimune. Duas grandes hipóteses. Hepatite autoimune ou cirrose biliar primária? Hepatite autoimune e doenças autoimunes associadas. O paciente com hepatite autoimune, de uma maneira geral, ele tem mais alguma coisa autoimune. Depende. No tipo 1, pode ser tiroidite, doença de Graves, ou colite ulcerativa. E o anticorpo é o nuclear e músculo liso mais presente no tipo da hepatite autoimune tipo 1. No tipo 2, é a tiroidite, o vitiligo, ou diabetes, ou a distrofia ectópica, candidíase, a poliendocronopatia autoimune. Os anticorpos presentes, antimicrosomal. Então, na hepatite autoimune, não há relato de envolvimento, na literatura não aponta para o envolvimento renal dentro do padrão que se apresentou aqui. E tem outros dados que a gente pode também referir aqui, que enfraquece muito essa possibilidade de hepatite autoimune. Aqui, o sistema de score para o diagnóstico de hepatite autoimune, a gente não consegue preencher nem a probabilidade desse caso, apesar de que eu não vi histologia. Portanto, hepatite autoimune eu descartaria. Cirrose biliar primária. Aí a coisa é mais forte. É uma doença autoimune do fígado, é uma doença hepática colestática, crônica, de etiologia ainda mal definida, alta predileção feminina, 10:1, a idade média, o espectro de envolvimento renal associado à acidose tubular renal distal é a mais prevalente, é a principal complicação renal da cirrose biliar primária. A nefrite tubo-intersticial e a síndrome de Fanconi podem ocorrer. O anticorpo antimitocondriais são os principais alvos. As duas enzimas mitocondriais mais alvo do autoanticorpo são a piruvata desidrogenase e a alfa-ketoglutarado desidrogenase. Potencial determinante das lesões de tubo intestício e determinação da matéria. Então, o que ocorre? É uma destruição imunomediada de dutos biliares, os colangiócitos são atacados por células infiltrantes, inflamatórias, redução do fluxo biliar, índices funcionais obstrutivos hepáticos, fibrose, cirrose numa fase avançada, insuficiência hepática. Quadro clínico bem definido, raramente suscita dúvida diagnóstica. Clara associação intrapaciente com outras doenças autoimunes. Você vai buscar, primária pode buscar mais alguma coisa. 50% ou um pouco mais dos pacientes têm alguma outra doença autoimune associada. Então, atualmente o diagnóstico é mais precoce. Quando se faz o diagnóstico, 50% a 60% dos pacientes estão ainda numa fase assintomática. Os principais sintomas da apresentação são fadiga. Esse domina o quadro. Qual é a queixa do paciente? Fadiga. O prurido muitas vezes precede a icterícia. Outros sintomas podem surgir ao longo de 2 a 4 anos. 30% evolui sem sintoma. Fatores patológicos. Sítio das alterações patológicas. Dutos biliares. Infiltração de células inflamatórias. Linfóide e espaço portal. A resposta da célula T autoantígeno específica contra as células epiteliais biliares. Colangiócitos. E apenas dutos biliares de pequeno e médio calibre são acometidos. Etiologia mal explicada ainda, mas com certeza há um mimetismo molecular de constituintes, bactérias, de alergênios com constituintes no colangiócitos. Os estágios do fígado não é afetado de maneira uniforme, a única amostra pode exibir todos os estágios, por convenção, o mais avançado determina o estágio, a destruição assimétrica dos dutos biliares dentro da tríade portal, e os estágios são vários, vai desde a inflamação circunscrita à tríade até a cirrose avançada, nodular.
aqui um duto biliar lesado, no centro, no centro, né? Na tríade portal infiltrada por linfócito, e aqui fases mais avançadas com remanescentes das estruturas. Então, o diagnóstico da cirrose biliar, os critérios definitivos, a presença de anticorpo antimitocondrial, elevação de enzimas hepáticas por mais de 6 meses, fosfatase-heparina principalmente, esse paciente tinha fosfatase-heparina bastante elevada, e aparência histológica compatível. O diagnóstico de probabilidade, a grande maioria fica no diagnóstico de probabilidade, 2 critérios. 5 a 10% dos casos, não há a detecção do anticorpo antimitocondrial. A prevalência de 40 a 400 por milhão de habitantes, maior no Nordeste, Norte europeu. 53% dos pacientes apresentam pelo menos mais uma doença autoimune adicional. E 63% dos pacientes de cirrose biliar primária. Outros anticorpos estão presentes, além do anticorpo antinuclear e do antimitocondrial. Interessante que o paciente positivo ele tem menor prevalência de autoimunidade adicional. No caso desse paciente, ele era negativo para o autoanticorpo antimitocondrial. Os outros achados, hiperlipidemia, hipotireoidismo, osteopenia e associação mais frequente na cirrose biliar primária, a esclerodermia e Sjögren. Hipertensão porta a ocorrência possível mais tardia, síndrome de má absorção e deficiência de vitaminas, lipossolúveis terrestres são incomuns e raros casos de encefalopatia, ascite e hemorragia. Então, com a associação, a doença autoimune adicional mais provável, o diagnóstico vai ficando mais afunilado. Outras possíveis associações, pneumonite intersticial, doença celíaca, sarcoidose, acidose tubular renal distal, anemia hemolítica e a trombocitopenia autoimune. Portanto, diagnóstico definitivo precisa da tríade e de probabilidade pelo menos 2. Nós ficamos com a probabilidade. Suscetibilidade à cirrose biliar primária. Pacientes familiares, alta suscetibilidade à doença autoimune, suporte para uma etiologia autoimune, sugestão para a expressão de uma base genética da cirrose biliar primária, pelo menos parcialmente, através de fatores controladores da tolerância imunológica. Alguma coisa rompe a tolerância imunológica, os pacientes ficam predispostos à doença autoimune. Associação com outras doenças autoimunes com deficiência de tolerância, ou quebra da tolerância à imunidade, resposta de perda de tolerância imune, evidências clínicas experimentais, a tendência a agrupar com várias outras doenças autoimunes dentro do mesmo paciente ou entre familiares, os relativos ao primeiro grau têm uma alta incidência dessa condição. E os exemplos: tiroidite, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren e a forma limitada da esclerose sistêmica, de Crespo. Fatores prognósticos: icterícia, perda irreversível dos dutos biliares, cirrose ou existência de doença autoimune. Em 2 estudos, a evolução de estágios mais precoces para a cirrose ocorreu em 4 a 6 anos. A progressão da doença, a sobrevida do paciente e a resposta ao tratamento não tem relação com a presença do autoanticorpo antimitocondrial. E a avaliação da prevalência e o padrão de associação de doença autoimune, esse foi o único estudo que eu encontrei que tentou fazer essa avaliação. Quem tem um grande levantamento de cirrose biliar primária, qual eram os padrões de associações mais importantes? Cerca de metade dos pacientes com pelo menos mais uma doença autoimune, 20% com múltiplas condições autoimunes, entre elas Sjögren, artrite reumatoide, esclerodermia e doença de tireoide. Aqui nesse estudo, mostrando esse corte de pacientes com cirrose biliar primária, total de 160 pacientes, 88% tinha anticorpo antimitocondrial com título maior que 1,40. Fator reumatoide, maior que 1,80, o nosso paciente tinha muitas vezes mais que isso, 37%. Anticorpo antinuclear maior que 1,40, o paciente tinha muito mais do que isso, 11%. Seguinte, aqui só para mostrar que a Sjögren é a que mais associou com cirrose biliar primária. De todas as doenças autoimunes que poderiam estar associadas no grupo de estudado com cirrose biliar primária, a doença que mais se associou foi Sjögren.
25% dos casos de cirrose biliar primária tinham Sjögren associado. Então, associações de cirrose biliar primária com Sjögren. Nesse estudo, 25%. Em outros estudos, 32%, 20,7%. Então, representam verdadeiras associações. Síndrome de Sjögren, esclerodermia, anemia perniciosa, fenômeno de Renault e lúpus. Acometimento renal, vamos lá. A gente tem que sempre fazer aquele raciocínio, os residentes já sabem, a gente vai sempre pelo lado, qual será o compartimento que deve estar lesado pela expressão clínica, pelos achados laboratoriais, pelos dados de história pregressa. As síndromes podem ser glomerulares puras, glomerulares predominantes, tubo-intersticiais e vasculares. Acometimento tubo-intersticial ele pode ser agudo ou crônico, as etiologias, apresentações, os distúrbios associados. O acometimento tubo-intersticial ele pode ser idiopático, ele pode ser autoimune, pode estar relacionado à infecção, pode estar relacionado à droga, pode ser hereditário. Se ele é agudo, predomina droga. Então, a nefrite tubo-intersticial aguda, ela tem várias possibilidades etiológicas, infecções, alergênicos, nefrotoxinas ou doenças sistêmicas. Aqui, se ele é agudo, predomina droga, e aí os antibióticos beta-lactâmicos pulam como os prováveis, forte implicados, mas também outros, e aqui a gente pode deixar de lembrar dos inibidores da bomba de prótons. As infecções também têm implicações, os casos idiopáticos, como antimembrana basal tubular, conveite associada à nefrite tubo-intersticial aguda, e as doenças crônicas, como por exemplo sarcoidose, as doenças autoimunes, Sjögren, lúpus, também podem manifestar como nefrite tubo-intersticial aguda. As alterações da nefrite tubo-intersticial aguda histológicas é um infiltrado leucocítico misto e multifocal, lesão tubular, glomérulo pulpado. Infiltrado celular em situações não infecciosas predominam linfócitos, eosinófilos ocasionais, células plasmáticas. Quem teve lá na reunião de transplante quinta-feira viu o Hélio, lá da Escola Paulista, falando que se ele encontrou célula plasmática numa biópsia renal, ele suspeita de não aderência. Aqui, a manifestação da nefrite tubo-intersticial aguda, ou seja, insuficiência renal aguda 100% dos casos, que precisa de diálise 40%, afralgia 46%, febre 36%, rasgo cutâneo 22%, eosinofilia maior que 500 células por ml, 35%, microhematura 67%, olha como é que é a alta leucocitura, e a proteinúria é muito presente, mas de uma maneira geral é baixinha. A nefrite tubo-intersticial crônica, ela pode ser mediada pelo imunocomplexo. Aí, as doenças autoimunes são importantes, frequentemente envolvimento simultâneo de compartimento glomerular e tubo-intersticial. Então, doença autoimune, que vai no complexo, o ensino complexo vai depositar no glomérulo, deposita fora do glomérulo, vai predominar o fenótipo clínico das perturbações do glomérulo. Mas sempre o paciente tem evidência clara de que também está lesado o compartimento tubo-intersticial, ou seja, por uma expressão equivocada de pH urinário, uma gasometria mais desproporcional que se esperaria para aquela disfunção renal, uma anemia mais avançada, uma capacidade de concentração prejudicada. Então, sempre há alguma pista de que o compartimento tubo-intersticial também está envolvido. Então, as doenças autoimunes, frequente envolvimento simultâneo dos compartimentos. Quando o compartimento glomerular aparece simultaneamente lesado com o tubo intersticial, o glomerular rouba a clínica. Então, na clínica, ele é mais vigoroso na expressão. Os depósitos isolados em membrana basal tubular parecem ser limitados. Condições nosológicas, patológicas, que têm, por exemplo, possibilidade de depositar imunocomplexos isoladamente na região tubo-intersticial. São essas, lúpus, Sjögren e casos idiopáticos. Mas se só pegou o tubo intestício, desconfie de lúpus, deve ser Sjögren. A lesão mediada pelo imunocomplexo é a deposição em sítios glomerulares, tubo-intersticiais e vasculares, e aí o imunocomplexo depositou, ele tem a capacidade de ativar o sistema de complemento. O sistema de complemento é o mais robusto componente da imunidade inata.
Por imunocomplexo, a via é a clássica, que vai ser estimulada, e é resultante da inflamação. Bom, ativou o sistema de complemento, vai resultar a produção dos seus efetores. E quais são os efetores do sistema de complemento? O C3A, que é uma anaflotoxina, o C3B, que é uma opsonina, favorece a fagostose, e o C5A, que é uma quimiotaxia, vai chamar células inflamatórias. E as células inflamatórias irão macrófagos, neutrófilos e plaquetas. E aí, dá-lhe enzimas proteolíticas. O outro efetor do sistema de complemento é o complexo ataque membrana. A fibrose intersticial progressiva e a atrofia tubular é o resultado desse ataque crônico. Perda de tubos senais, acúmulo de fibroblasto em matriz extracelular, com colágeno, fibronectina, poderosas citosinas e fatores de crescimento ativamente sintetizados pelas células inflamatórias infiltrativas vão entrar em operação, e os atores mais importantes, TGF-beta, PDGF, endotelina, fator de crescimento epitelial, epidermoide, fator de crescimento fibroblasto, uma família grande, aqui estou falando do tipo 2, e o estímulo para aquela desdiferenciação e rediferenciação da célula epitelial, que volta a ter a sua origem mesenquimal, capacidade de produzir matriz. O comprometimento da função tubular em tubo proximal ou no tubo mais distal. Se for no tubo proximal, síndrome de Fanconi, pode ser completa ou parcial. No tubo distal, acidose tubular distal e até a hipocalemia. A disfunção de tubo proximal expressa com síndrome de Fanconi, e aí a glicosúria, fosfatúria, aminoacidúria, bicarbonatúria e alguma proteinúria, principalmente aquelas proteínas que deveriam ser reabsorvidas pelo complexo megalina e que escapam da reabsorção, vão aparecer na urina. Produzido por condições hereditárias ou adquiridas. A glicosúria tubular, falo para o pessoal, fica de olho nos elementos na tip stick. Se apareceu glicosúria, ausência de glicemia elevada, você está diante de uma glicosúria renal. Ela pode estar isolada, que é raríssimo, por condição de mutação específica do seu transportador, pode estar num contexto de uma doença mais complexa do tubo proximal, que pode envolver a reabsorção de vários outros, comprometer a reabsorção de vários outros constituintes. E aí, são vários, entre eles bicarbonato, fosfato, aminoácido. Então, o rim, ele contribui para a homeostase de glicose. Praticamente toda a glicose filtrada, ela volta para a reabsorção entre o segmento S1 e S3. E esse processo envolve duas etapas. É o transporte de glicose contra a concentração, esse transporte é um ativo secundário, e a glicose entra na célula, mas deixa a célula com o transporte facilitado. E aqui, o transportador de glicose só junto, então é um cotransportador, glicose-sódio, tipo 1 e tipo 2. Muitas vezes pode ocorrer mutação no tipo 2, e aí ocorre aqueles casos de glicosura isolada de origem hereditária. A acidose metabólica crônica, ela é presente em 1,9%, no NHANES 3, ela estava presente em 1,9%, numa avaliação de mais de 15 mil pacientes com alguma doença renal. Bicarbonato sérico menor que 22. Se pegarmos nesse mesmo NHANES 3, o subgrupo que tinha função renal estimada um ritmo estimado de 15 a 29, já dava 19% com acidose. A acidose tem efeitos adversos celulares e contribui para a mortalidade. Tem que estar muito atento na presença da acidose quando a função renal rebaixa ou naquelas condições que envolvem lesão do compartimento intersticial. Aqui eu não vou gastar vocês a listinha imensa de perturbações, comorbidade da acidose aguda. Nós estamos diante de um paciente com acidose crônica. A acidose crônica, listinha menor, você tem aqui uma produção aumentada de beta-2, favorece a geração de amiloidose relacionada a beta-2, retarda a síntese, reduz a síntese de albumina, maior consumo de massa muscular, acelera a progressão da doença renal, intolerância à glicose, retarda o crescimento e geração ou acelera a doença óssea no paciente que tem doença renal. A acidose tubular renal distal,
É uma condição caracterizada por impossibilidade do nefro distal de acidificar a urina, as formas hereditárias idiopáticas secundárias, e aqui nas formas secundárias o jogo aparece com 25% dos casos do jogo. Tem lá um transportador de próton, que é o hidrogênio, a TPase, que está localizado na membrana luminal da célula intercalada do tipo alfa. Essa célula secreta os prótons para o fluido luminal, combina esse próton hidrogênio secretado, ele vai combinar com o ânion, com o íon amônia e com a acidez titular, e pode haver uma participaçãozinha da sódio potássio TPase. A taxa de secreção desse próton depende do número de bombas inseridas e do potencial eletrogênico através do duto coletor. O índice de acidificação renal determina se a disfunção renal contribui para a acidose metabólica. A mensuração do pH urinário na presença de baixa de bicarbonato sérico. Se o bicarbonato sérico baixou, a urina tem que acidificar a urina. A urina tem que estar acidificada. O pH deve estar entre 5,3 e 5,5. Mostrando que a acidificação está preservada, o processo de acidificação está respondendo. Se o pH estiver acima de 5,5, tem comprometimento da capacidade de acidificar a urina. Esse paciente, todos os pH urinários na série 7,5, 6,5. Então, a acidose tubular distal é uma forma na sua forma adquirida, pode estar associada ao lúpus, síndrome de Sjögren, cirrose biliar primária, outras desdoses de hipergama-globulinêmicas, rejeição do transplante, exposição a certas toxinas e outras condições associadas à lesão de dutos coletores. Na síndrome de Sjögren, você tem anticorpo contra células intercaladas. Aqui o controle normal, duto coletor, marcando imunistoquímica para hidrogênio ATPase, que é a bomba de próton, acidificar a urina. E aqui um paciente com acidose tubular distal, mostrando a rarefação da marcação imunistoquímica da sódio, da hidrogênio ATPase, ou seja, despovoar bomba de próton. Não consegue acidificar a urina. Então, a síndrome de Sjögren é uma desordem crônica, autoimune, comprometendo parcialmente a função de glândulas exócrinas. É uma exocrinopatia. A infiltração celular mononuclear, dutos e unidades secretoras. É uma doença autoimune progressiva com envolvimento de glândulas endócrinas. A apresentação típica é uma queratoconjuntivite e xerostomia. Boca seca, ausência de lágrima e irritação nos olhos, que persiste ao longo de pelo menos 3 a 6 meses. Patologia: predomina infiltrado linfocítico em dutos epiteliais de glândulas exócrinas. Mas ela pode não ficar circunscrita ali. Ela pode se estender. E, ao estender, além do epitélio, além do acometimento epitelial, ela pode envolver pulmão, determinando a pneumonia intersticial, glomerulonefrite, nefrite tubo-intersticial, vasculite cutânea, neuropatia periférica, complicações hematológicas, aumentando a vulnerabilidade para linfoma. Você viu que essa paciente, ela deu mostras que tinha envolvimento hematológico. Seguinte, volta lá só para terminar aqui. E aumenta risco para doença celíaca e as complicações relacionadas a linfomas. Os principais alvos na síndrome de Sjögren são as glândulas salivares e lacrimais. E a extensão sistêmica mais comum é pulmão, rim e fígado. Considerável percentual de pacientes, você tem extensão do processo além das glândulas exócrinas, a manifestação extraepitelial. Mecanismo resultante de invasão linfocítica. Há também uma forte presença, possibilidade de presença de lesão mediana do complexo, ou ambos, atuando sinergicamente. As possibilidades vasculíticas, neuropatia periférica, queda do complemento C4, que eu não vi o complemento desse cara. Crioglobulinemia mista, é possível que o percentual dos pacientes desenvolva crioglobulinemia mista tipo 2 e aumenta o risco da linfoma não Hodgkin. Apresentação clínica do envolvimento renal. Fonte do conhecimento atual. Essa que é a dificuldade de se encontrar na literatura. Não tem. Você tem relato de caso e pequenas cortes retrospectivas. A nefrite tubo-intersticial é a apresentação mais comum. A apresentação mais comum é a nefrite tubo-intersticial. Resultado: o paciente tem síndrome de Sjögren. Se você pegar a lesão renal, já avançou. E quando você pegou uma lesão renal que já avançou, é porque teve pouca expressão clínica.
Se ela teve pouca expressão clínica, ela não é doença de glomérulo, é doença de tubo intestício. Onde muitas vezes a gente come mosca? Doença de tubo intestício. É ali que o paciente não tem manifestação. É ali que muitas vezes a manifestação é discreta. Ou é a capacidade de concentrar, é um aumento. O paciente fala, minha natureza é essa. Você levanta a noite por ele, eu levanto 2 vezes. Minha natureza sempre foi essa. Às vezes está com a família, tem muita sede. A natureza dele é assim, tudo é muito bom. Não tem manifestações, não tem edema, não tem hipertensão, se a hipertensão vier é tardia. Quando você está diante do paciente, levou creatinina, as manifestações são muito discretas, o sedimento urinário é brando, compartimento, tubo intersticial. Gente, eu às vezes pego no meu consultório demais, doença cística medular renal. Não sei o que é, desconfie dela. Doença, ela é rara, mas com certeza são esses casos que o sedimento não dá nada, às vezes não dá proteína nenhuma, às vezes nenhuma microalbuminuria aparece. O paciente perde a capacidade de concentrar. Se você bobear, tem uma dificuldade de excretar ácido. Se você fizer uma prova de excreção de ácido, ele tem dificuldade. Esses casos, o compartimento tubo intersticial é mais envolvido. Lembra das doenças que pegam o compartimento tubo intersticial. As doenças císticas são as mais difíceis. As císticas medulares, porque às vezes você precisa de refinar um pouquinho mais, às vezes precisa de uma ressonância ou uma tomografia, para pegar um cistozinho que está lá pegando a região cortical. Ou um cistozinho lá, que o ultrassom não pega de menor que meio. Tomografia, ressonância, pega 0,3 centímetros ou 3 milímetros. Então, frequentemente, aqui então a nefrite intersticial é a apresentação mais comum. Predomínio de C4D, de CD4 e CD8. Frequentemente caracterizado por acidose tubular tipo 1, é mais rara. Se vier, deve ter um Fanconi associado. Sempre que tem acidose tipo 1, é tubo proximal. Tubo proximal tem uma série de outras questões. Mas se o paciente mais adulto, é cadeia leve. Olha a cadeia leve. Cadeia leve é danada para manifestar como Fanconi. Primeira manifestação, Fanconi, cadeia leve. Às vezes é uma doença proliferativa. Nesse caso do envolvimento tubo intersticial, o mais comum é a tipo 1, que é distal, o tipo 2, que é mais raro que a proximal. Síndrome de Fanconi pode ocorrer, glomerulonefrite é uma rara ocorrência. Se ocorrer, pode ocorrer mais tardiamente. Num estudo da Mayo Clinic, avaliando desde 1967, isso aqui talvez tenha sido a maior série de casos que eu peguei, consegui achar. São 24 casos de Sjögren, na Mayo Clinic. A forma de apresentação, 46% apresentaram com uma nefrite tubo intersticial crônica, 25% nefrite tubo intersticial aguda e 8% com glomerulonefrite membrana proliferativa. De uma maneira geral, glomerulonefrite membrana proliferativa, polinemia, na jogada. Eu falo com vocês dentro da glomerulonefrite membrana proliferativa em criança, tudo bem, dá para ficar um pouco mais tranquilo. Glomerulonefrite membrana proliferativa em adulto, não dá para ficar tranquilo. Vai atrás, tem coisa. Tem uma etiologia. E pode ser. Você vai encontrar uma etiologia. Alguma coisa está ali. É muito menos provável que seja idiopática. Estando está aqui, depois você me corrige isso. Aqui, só para mostrar para vocês, nessa série de casos na Mayo Clinic, como é que boca seca, olha, 92, 97, os pacientes não tinham síndrome seca. Mas olha aqui, nessa série de casos da Mayo Clinic, a forma de apresentação com doença renal, olha aqui. Forma de apresentação com doença. 42% apresentou com doença renal já no estágio 4 ou 5. Ou seja, a doença avança demais e não dá pista de que tem uma doença em curso. Proteinúria sempre menor do que a grande maioria, entre meio e 1,5. Aqui os critérios de consenso da Sociedade Americana e Europeia para Sjögren. Portanto, a minha hipótese, da maneira que eu vi esse caso, eu acho que é uma síndrome de Sjögren sem cica com cirrose biliar primária associada.
Bom dia, gente. Obrigado pela oportunidade aqui. Vou apresentar um caso cujo laudo patológico foi feito pelo professor Marcelo Franco. Eu queria tirar uma dúvida com o Sérgio, antes de começar a apresentar. Vocês já tinham uma ideia da síndrome de Sjögren antes de uma dessa biópsia ou não? Sim. Na verdade, quando nós vimos exatamente assim, o que o Gustavo cometimento, que era cometimento funcional renal, segmento limpo, ou seja, era cometimento tubo intersticial, aí, e essa informação nós não passamos para o Gustavo, porque já foi quando biopsiamos, falamos assim, isso vai ser Sjögren. E aí ele falou, minha filha, você tem um olho seco, a boca seca? Eu falei, não, eu fui no oftalmologista, não sei quantas vezes. Isso me passou. Isso ia ficar muito fácil. Na verdade, quando nós biopsiamos ela, a gente não tinha essa informação, vimos no oftalmologista escura. E realmente ninguém tinha se atentado para isso. Porque eu não vi na apresentação dela, e será que ficava mais difícil ainda o patologista examinar assim, né? Tinha mais de 3 anos que ela ia ao oftalmologista, usava colírios e... Então, por favor, mudem lá, síndrome de Sjögren com Não era uma queixa espontânea, sabe? Não era uma queixa espontânea. Mas ela não fechou de ser muito dirigida, né? Forçada para responder. Ninguém se ateve a esse fato. Quando a gente viu que atendia para isso, aí nós fomos presentes. Eu tenho essa pergunta porque o caso torna-se muito mais difícil se o patologista não tem esse informe, ou não tem a ideia de que aquilo pode ser, né? Fica um quadro de nefrite tubo intersticial, que às vezes tem várias causas a ser seguidas, mas tendo esse informe você consegue direcionar. Inclusive, quando a gente mandou, a gente colocou a hipótese. Sim, eu constava lá mesmo. Eu coloquei numa ordem invertida, mas não tem problema não. Tem um anátomo patológico, foi feito posterior, né, a essa biópsia de rim. Esse anátomo patológico é uma biópsia de glândula salivar, né, contendo um quadro de célula adenite crônica, que podem corresponder ao achado de Sjögren. Okay. Foi enviada, a biópsia que foi enviada, as imagens que foram enviadas pelo professor Marcelo Franco, mostra um alargamento do tubo intersticial, né, importante, sendo difícil notar os túbulos, né? O que fica muito presente, muito bem notado, é o infiltrado inflamatório de mononucleares. Nessa distância, assim, não dá para ter ideia que é mononuclear, mas na próxima imagem, aqui a gente tem uma ideia melhor. Um tubo sendo comido vivo, né, pelos linfócitos e plasmócitos, sendo agredido por eles. Então, a próxima imagem, acho que é a mesma imagem, né? Porque formando às vezes até agrupamento de linfócitos mononucleares, né? Não sendo percebida essa imagem que eu tenho de maior aumento que foi enviado em um eosinófilo. A descrição dele fala que encontrou raros eosinófilos, que entraria num quadro diferencial, né? Com uma nefrite tubo intersticial associada às drogas, né? Aqui um tubo mais preservado, né? E esse alargamento pelos infiltrados inflamatórios de mononucleares. Aqui a imagem que ele mandou novamente, dando essa ideia, né? Olha os tubos muito afastados um do outro, um interstício muito alargado e esse infiltrado inflamatório de mononucleares. Já dá para ter uma ideia também da cronicidade, né? Um grau de fibrose que estaria associado. Ele não mandou a coloração do tricrômico, né? Mas já dá para imaginar o que seria se fosse corado pelo tricrômico. Isso aqui já seria possível observar uma grande fibrose. Alguns outros tubos alargados, né? Contendo já cilindros e alívios. Notando também glomérulos parcialmente ou, às vezes, quase globalmente esclerosados. Da amostra que foi enviada, ele cita que dos 27, 15 estavam esclerosados parcial ou quase totalmente. E, novamente, só dando a ideia do interstício alagado, a cápsula de Bowman fibrosada. Esse lhe dá uma ideia de um vaso de menor calibre, com espessamento e hialinose, né? No quadro de sugerindo um quadro de esclerose crônica, né? Aqui um outro vaso de maior calibre, espessado, né? A cápsula de Bowman já fibrosada e o interstício em todos os campos que ele mandou, né? Alargado por esse infiltrado inflamatório de mononucleares.
Essa é uma coloração por prata, que dá para ter uma ideia da fibrose. Ele julgou, quando ele viu todo o exame, que cerca de 70% já de fibrose intersticial. Então, um estágio bastante avançado já, essa nefrite túbulo-intersticial. Então, aqui seria o laudo que ele enviou, né? Os diagnósticos tinham 27 glomérulos, 15 deles parcialmente ou globalmente esclerosados, fibrose em faixa, correspondendo a 70% da amostra, e os diagnósticos que ele levantou: nefropatia, em estágio avançado de cronicidade, com as seguintes características: esclerose glomerular global, em 50% dos glomérulos amostrados, graves alterações escleratóricas, túbulo-intersticiais, extensa e difusa nefrite túbulo-intersticial linfomononuclear, quase, aqui eu acho que ele cita raros eosinófilos, a arteriosclerose hialina, e para fluorescência ele conclui que a amostra foi insuficiente, tinha poucos glomérulos. E esse conjunto de achados podem corresponder a uma nefrite túbulo-intersticial droga induzida, menos provável, quase ausência, pelo menos eu não vi nenhum eosinófilo, ou associada à síndrome de Sjögren, precisando dessa correlação clínica. Acho que na próxima ele só cita a imunofluorescência, né? Tinha traço em alguns glomérulos, mas a amostra parece que ele tinha julgado. Eu não entendi por que ele julgou com ela como insuficiente. Tinha outros glomérulos, né? Talvez todos estivessem globalmente esclerosados, mas ele não citou por que não tinha sido não suficiente. Mas também o padrão de imunodepósitos não correspondia a uma glomerulopatia imune, né? Não imune. Isso. Bom, o que aconteceu? O Gustavo já falou bem sobre a síndrome de Sjögren, mas aí a gente quis falar também um pouquinho e a gente aproveita e fala sobre a evolução da nossa paciente nesse caso. Vou tentar falar rapidamente sobre isso. É uma doença bastante complexa, é uma doença autoimune, tem uma infiltração linfocítica de glândulas exócrinas e que vão acometer principalmente glândulas lacrimais e salivares. Por isso que a maioria das manifestações são o que a gente chama de complexo de síndrome Zika, que dá uma xerostomia e xeroftomia. Foi descrita pelo sueco Henrik Sjögren, oftalmologista, que achou essa sintomatologia em 19 mulheres, e essa sintomatologia não estava associada com hipovitaminose A. E ele começou a observar isso, e desde então vem sendo descrita de várias formas, mas o Sjögren que foi o primeiro que descreveu. É também chamada de síndrome de lágrima disfuncional, é uma exocrinopatia inflamatória autoimune, e ocorre de duas formas principalmente: a primária, que geralmente é só o complexo da síndrome Zika mesmo, que é xerostomia e xerostomia, e de forma secundária, que pode estar associada a outras doenças autoimunes, principalmente a artrite reumatoide. Mas a gente não pode descartar lúpus nessa associação, também é um acometimento mais frequente. Nos Estados Unidos, a prevalência é grande da síndrome de Sjögren. Acredito que 2 a 4 milhões de pessoas têm essa síndrome, e ela é subdiagnosticada porque a manifestação clínica é muito heterogênea, inespecífica, e não foi diferente com a nossa paciente. Ela ficou sendo vista por vários clínicos durante mais de um ano, e nunca foi a queixa principal dela, a questão a não ser com o oftalmologista, o olho seco e a boca seca, com necessidade de o tempo todo tomar líquido e comer alimentos que não sejam muito alimentos mais pastosos. E a paciente acha que ela é desse jeito, como o Gustavo falou, é a natureza dela, e fica com essa sintomatologia por muito tempo, até que uma manifestação muito exuberante, como a disfunção renal, ou a apresentação dela com essa síndrome colestática, né, essa manifestação hepática, para a gente conseguir fechar o diagnóstico ou procurar uma coisa mais importante. A prevalência na Europa até 3,03%, né, 4 casos por 100 mil habitantes.
e acomete principalmente, como no lúpus, mulheres na proporção de 9:1, e pode acontecer em todas as idades, mas principalmente entre a 4ª e 6ª décadas. O mecanismo de lesão, eu vou repetir algumas coisas que o Gustavo falou, mas estava no nosso programa. É principalmente infiltração linfocítica das glândulas ou deposição de imunocomplexos. Tem uma diminuição por causa disso, dessa infiltração e deposição de imunocomplexos, uma diminuição da função das glândulas e causando o que é mais clássico, né, a xeroftalmia e a xerostomia. Ela acontece de duas principais formas, que é uma forma mais leve, que é mais a xeroftalmia e a xerostomia, geralmente tem um baixo título de anticorpos, principalmente anticorpos antinucleares, sintomas vários de cansaço, mialgia, disfunção cognitiva, que parece que era o que ela apresentava no início. E a forma grave, já tem um aumento de glândula salivar, alguns casos tem endoscopatia, e tem positividade de anticorpos para rolar. Geralmente, alguns casos, a gente tem que sempre pensar nisso, crioglobulinemia positiva e hipocomplementanemia. Eles falam muito disso. Sempre que tiver um paciente com suspeita de síndrome de Sjögren, tem que pesquisar para linfomas, principalmente linfoma não Hodgkin. E as manifestações extraglandulares são muito frequentes nessa forma grave. Achei essa figura, eu coloquei ela aqui porque eu achei muito, muito importante quando a gente vê que no Sjögren ela faz um cometimento sistêmico. Eu acho que, eu posso estar enganada, mas acho que não ficou nenhum sistema sem acometimento. Então pode ter desde problemas neurológicos, como deficiência de concentração, infecções de vias aéreas superiores recorrentes, sinusites, amigdalites, por causa do ressecamento mesmo das vias. Isso também acontece com a bronquiolite, pneumonia intersticial e da doença pulmonar. A gente acomete vários sistemas. Só para vocês entenderem, essa nossa paciente ela tinha boca seca, né? Propensão a cáries dentárias, muitas cáries. O paciente tem um histórico com recorrência de cáries, pele mais ressecada. Essa paciente tinha um aspecto da pele extremamente ressecado, vasculite, fenômeno de Renault acontece com uma frequência, gastroparesia, principalmente uma gastrite atrófica acontece com muita frequência, pancreatite autoimune, neuropatia periférica, ulceração de córnea, infecção. O paciente tem que sempre ser avaliado pelo oftalmologista, porque aí, geralmente tem muitas ceratoconjuntivites, artrite, dor muscular, alterações hepáticas, como só a elevação de transaminase ou com a hepatite autoimune e cirrose biliar primária. A paciente também, principalmente quando comete mulheres, elas têm vaginoses de repetição, porque a região também fica bastante comprometida. O meu está observando aqui que só não acomete o rim, né? Não adendo. Na figura não. Você vê como é que a pessoa esquece de nefrologia. Você põe um adendo na figura aí, colocando. Não, mas na próxima. Aí as mamilhões extraglandulares. Discreto, órgão do reto periférico. Então, isso aqui é tudo que eu já falei: gastrite atrófico, bronquiolite, xerostomia, fenômeno de Renault, vasculites, passa. Mialgia, artralgia, chama atenção que acomete a parte neurológica de forma a causar uma pancito. A paciente era interessante que ela tinha uma trombocitose, linfadenpatia muito comum, pseudolinfomas, as glândulas crescem de forma como se fossem adenomas e eles costumam investigar para pseudolinfoma e principalmente linfoma que deve ser investigado. Eu repito muito que a gente tem que fazer isso. E na parte renal, o Gustavo falou bem, principalmente nefrite intersticial, glomerulonefrite e crioglobulina mista, a gente tem que investigar, mas são bem mais raras.
essa aula de jogo é mais uma aula abrangente, assim, de todos os sistemas. O que a gente faz para o teste diagnóstico de jogo? Quando a gente pensou, o Sérgio falou assim, ela tem jogo. O Sérgio até brincou, eu falei, não acreditava que ele estava chutando isso. Não era chute, mas o que aconteceu? A gente tinha que fazer o diagnóstico dela além da nossa biópsia, com outros testes. E a gente tentou seguir o que eles usam no critério americano e europeu. Mas eu estava lendo um pouco sobre esses testes que fazem. Teste de Schimmer, que eles usam para quantificar a lágrima. Teste de rosa bengala para ver qual é o epitélio conjuntival, para ver ressecamento desse epitélio. E o tempo de breakout de lágrima também é usado. Você joga um composto fluorescente e avalia o tempo que a lágrima demora para perder a osmolaridade que ela tem. É bastante usado e a gente não escuta muito falar nisso. Xerostomia também tem vários testes. Eu nunca ouvi falar, eu já ouvi falar, mas nunca vi fazer nenhum deles. E todos os testes são na forma de medir. Cianometria e Saxon test são testes parecidos, como se você colocasse gazinhas ou esponjas para o paciente mascar e para medir a quantidade de saliva que ela produz em determinado tempo. A celografia de glândulas parótidas e a cintilografia de glândula salivar também são usadas para esse diagnóstico. Isso aqui é mais usado para o oftalmologista ou otorrino que faz o diagnóstico. Biópsia de glândula salivar tem alta sensibilidade, a ressonância magnética para fazer celografia também, e a gente usa sempre esse corroborativo dos anticorpos para a gente ver, fator reumatóide, anticorpo anti-Boyer e lá. E é usado o critério americano e europeu de classificação, que o Gustavo também já falou, mas só para a gente colocar, nossa paciente tinha ressecamento ocular diário, irritante há pelo menos 3 meses, ela tinha mais de 3 anos, sensação de recorrente de areia e pedrinha, ela atribuía ao ofício dela, aquela costureira atribuía ao pó que saía da costura. Sensação de boca seca, ela estava sempre com uma garrafa o tempo todo bebendo líquido, necessidade de líquido para deglutir alimentos secos. Ela disse que não pode ver farofa na frente dela, só para vocês terem noção. E a gente, para florir mais nosso caso e completar o diagnóstico, a gente pediu uma avaliação oftalmológica que eu vou mostrar para vocês, com teste de Schimmer positivo. E todos os anticorpos laboratoriais, anormalidades laboratoriais que precisa para fazer o diagnóstico foram feitos. Ela tinha positivo. Essa aqui é a avaliação oftalmológica. Só para vocês terem noção como é que foi feito no dia 21 de setembro. Essa quarta-feira. Por isso que a gente não passa para você. Então, ele fez, o paciente já estava em uso, eu vou falar mais para frente, de lubrificante, né, de lagripose e prednisona, e ela fez um teste de Schimmer que deu positivo, deu maior que 1 milímetro. Ele também fala tempo de quebra de lágrima, que é breakout de lágrima anormal, e ele fez um diagnóstico de olho seco severo. Foi prescrito lubrificante em gel, o flutinol, que é um flumetralona, e a ciclosporina, na dose de 0,05, também oftálmica. Essas medicações não foram iniciadas para o paciente, ela ia comprar. A biópsia de glândula salivar já foi mostrada também, que mostra o quadro morfológico de cianodenite crônica, ficou horrível, né, na foto. E aí a gente brinca assim que em alguns lugares, em alguns estudos, eu não me lembro mais qual dos artigos que eu li, eles comentaram que a jogo é uma doença tão frequente que ela fica, inclusive, na frente do lúpus nos diagnósticos, fica só atrás da artrite reumatoide. E aí eu quis ver que ela tem associação umas com as outras, né? Com artrite, com lúpus, com a doença hepática autoimune, acontece, é menos frequente, mas pode acontecer, com esclerose sistêmica, doença mista tecido conjuntivo, doença muscular, inflamatória, doença autoimune, tireoide. Então, assim,
suspeitou de jogo, a gente tem que também ver essas outras, porque elas podem existir e não é tão infrequente assim. Aí, Sjögren e o rim. Vou tentar falar, vai ter assim, um pouco rápido, né? As variações, alterações renais variam muito, de 16% até 67%. Os pacientes, às vezes, não apresentam sintomatologia, elas podem preceder o complexo cístico, às vezes. O paciente chega para a gente já com uma disfunção renal grave, antes de até mesmo ter olho seco, boca seca. A progressão para a insuficiência renal crônica é rara e a principal é a nefrite tubulointersticial. A acidose tubular renal tipo 1 acontece, geralmente está associada, e diabetes insípidos nefrogênio, eles falam que tem que pesquisar, inclusive fazer diagnóstico diferencial de polidipsia, o paciente bebe muito líquido mesmo, e a glomerulonefrite, que é bem menos comum, mas pode estar associada. A nefrite no Sjögren é mais comum em jovens, que é o caso da nossa paciente, tem um infiltrado principalmente por depósito de linfócitos TCD4, a paciente vai apresentar níveis pressóricos normais, proteinúria sempre inferior aí a 1 grama, 1,5 grama. Um sedimento geralmente inexpressivo. Ela pode evoluir para nefrite intersticial crônica, com fibrose intersticial, atrofia tubular, e o primeiro mecanismo geralmente a ser lesado é a capacidade de concentração urinária, também já foi falado por você, e a acidose tubular renal, ela pode estar associada e geralmente está associada. Ela comete, no caso da Sjögren, 25% dos pacientes, é uma acidose leve e principalmente pela ausência de HPase. Pela bomba, né? HPase. A homeopatia eu coloquei, que a gente gosta bastante, uma glomerulonefrite bem rara, 5%, principalmente membrana proliferativa, a gente tem que associar com crioglobulinemia e hepatite C, a gente tem que correr atrás disso da paciente, por isso que a gente pediu. A membranosa também acontece, e geralmente, quando tem doença glomerular, a gente tem que pensar que a associação, que geralmente é mais frequente com artrite reumatoide, quando tem acometimento glomerular, a gente tem que pensar em lúpus. E a inter-relação da síndrome de Sjögren, hepatite C e crioglobulinemia, eles falam bastante disso também, dessa relação. O tratamento, não tem consenso, assim, do como que é o tratamento da síndrome de Sjögren, geralmente é sintomáticos, do que a paciente vai apresentando, que você vai tentando abordar. Então, no caso da xeroftalmia, tentar lágrima artificial e o ciclosporina foi a opção do oftalmologista. Mas a gente tentou lágrima pus e só com isso ela já melhorou bastante os sintomas. Se não tiver melhora, eles falam para usar o glicocorticoide ou até anti-inflamatório oftalmológico. Para a xerostomia, gomas de mascar, e agora eles têm usado bastante pilocarpina e usa N-acetilcisteína também para esse tratamento. Mas geralmente os pacientes, só de beber mais líquido, elas já ficam um pouco mais satisfeitas. Sintomatologia geral, a hidroxicloroquina tem sido utilizada, e nas manifestações extragranulares, principalmente renais, como no nosso caso, o glicocorticoide rituximab tem sido utilizado. O rituximab tem sido descrito em alguns casos, mas não tem nada bem definido. O padrão é glicocorticoide, e se tiver um caso bem mais grave, o pulso ou a ciclofosfamida. A correção da acidose com bicarbonato de sódio, e mais ou menos esse o tratamento. Tem alguns que têm feito esquemas para segmento desses pacientes. Se eles ficarem com corticoide muito tempo e não funcionar, eles tentam rituximab, mas é muito heterogêneo ainda, os estudos não falam exatamente como que é a melhor diretriz. Aí, vou só falar um pouquinho do nosso caso. A gente escondeu do Gustavo, que a paciente tinha síndrome seca. Mas a gente iniciou o tratamento com prednisona 1 mg por dia. A paciente teve uma boa resposta. Muitos dos exames que quando a gente suspeitou de Sjögren e veio na biópsia
a possibilidade de ser isso mesmo, a gente resolveu internar a paciente para fazer outros exames. Por exemplo, crioglobulinemia a gente não tinha ANCA, a gente não tinha alguns outros exames que a gente precisava dela, inclusive biópsia de glândula salivar. Então a gente internou a paciente para isso. Na internação ela chegou a apresentar creatinina de 4. E depois do início da corticoterapia ela teve uma boa resposta, já caiu para, era 3 no início, 3,2, já caiu para 2,2 e a paciente já está bem mais satisfeita, melhorou o apetite e só com o Lacrima Plus, que eu já tinha prescrito, ela já tinha melhorado os sintomas oftalmológicos, mas a gente vai ver como é que vai ser a resposta com a ciclosporina, que não foi iniciada. Acho que é só. Eu queria dizer que a síndrome de Sjögren, ela nos parece uma doença rara, mas ela pode ser rara para nefrologista. Ela é uma doença muito mais frequente do que a gente imagina. Um tempo atrás, por exemplo, um vizinho de frente, onde eu moro, eu via que ele sempre tinha um olhinho assim mais fechadinho e tudo mais. E aí, um dia eu vi a mãe dele folheando a revista Caras sobre um oftalmologista lá e tal. Eu olhei e falei, esse menino tem Sjögren. Você está entendendo? E não deu outra. Aí nós liguei para o Suassuna, lá no Rio, e aí nós o levamos ao Herbert Levy, que é um reumatologista, mas que é uma autoridade brasileira em Sjögren. E, na verdade, aí a gente, quando passa-se a ter, a gente observa que Sjögren é muito, muito mais frequente do que a gente imagina. Felizmente, acomete menos frequentemente os rins. E lá também eu fiquei sabendo, e através disso isso comprova claramente, que existe uma associação no Brasil de portadores de Sjögren. Eles têm um site na internet chamado Lágrima Brasil, no qual eles trocam informações e se autoajudam. Então, vocês tendo algum paciente com síndrome de Sjögren, também não apenas faça aquelas prescrições que a Flora sugeriu, mas também indique esse site, pode ser de muita ajuda para os seus pacientes. Queria, então, agradecer a presença de todos e reiterar um convite para o almoço. Vamos ver se nós vamos fazer um esforço hoje e ficar todo mundo aí para nós podermos conversar mais. Obrigado. Até a próxima, então, que vai ser dia 29 de outubro. Tá bom? Então, até dia 29 e vamos nos preparar aí para a festa de encerramento no fim do ano, que nós vamos fazer uma grande festa aqui. Falou. Obrigado.